Você pode se sentar. Amém. Que bom. Que bom. Eu queria convidar o pastor Claudinei que viesse aqui juntamente com a missionária Renata. Pastor Claudinei é nosso coordenador da Associação do Litoral do Paraná. Pastor também na Segunda Igreja Batista em Matinhos. Ele está acompanhado da sua esposa. Muito obrigado pela sua presença conosco. E ele tem sido... Eu ia dizer que ele tem ciceroneado. Pensei que ia errar, mas acertei. Tem ciceroneado a missionária Renata. E eu quero agradecer. A missionária Renata, ela está fazendo a divulgação de missões mundiais na Associação do Litoral. E como eu falei domingo para os irmãos, estivemos juntos ali com alguns irmãos no treinamento ali de promotores de missões, no sábado pela manhã. Fiquei muito impactado com o testemunho dela e graças a Deus eles aceitaram o nosso convite, estão conosco. Eu queria, pastor Claudinei, que você orasse e apresentasse a missionária, porque eu não conheço, só vi lá naquele dia, né? Eu não sei que você tem muito o que falar também não, mas aí você ora e passa a palavra para ela e você fique muito à vontade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Obrigado, pastor Euquias, amigo, companheiro, né? Boa noite a todos, que Deus os abençoe, é um privilégio estar aqui, né? E poder servir também ao reino e à denominação. E como o pastor Euquias falou, né? Eu sempre tive o privilégio de receber missionários em casa, tanto de estadual, nacional e mundial. Então, agora, nós estamos com a Renata. O que eu sei dela é muito pouco, mas... eu até brinquei com ela hoje à tarde, né, que é complicado se alimentar perto dela, porque ela é nutricionista. Estou brincando, né? Então, você tem que tomar cuidado. Então, eu já fiquei meio, né, policiado, assim, já, sabe? Então, ela já fica olhando, assim, meio... Estou brincando. Mas a Renata tem sido, né, bênção na nossa vida, está em Matinhos ali. Ela ainda não aproveitou muito, né, a praia, porque ela trabalha bastante, mas também, graças a Deus, teve esse tempinho da gente poder estar aqui, né? O pastor Euquias convocou a gente, e quarta-feira mesmo não tinha ninguém, você veja só, né? Eu iria levar para a CIB, né? Mas no domingo ela ia falar na CIB, à noite, estava tudo preparado e caiu o céu. Caiu o céu, nunca vi tanta água em Matinhos, né? Ficamos ilhados, né? Definitivamente ilhados. Cancelamos o culto, então, mas tivemos o privilégio, e por incrível que pareça, domingo agora, a Renata iria para uma igreja, né, lá em Paranaguá, e o pastor me liga dizendo que não poderia atendê-la, recebê-la. Então perdeu a bênção, né? Então vai falar na CIB domingo de manhã. Mas é um privilégio estar aqui, pastor Euquias, e sem dúvida a Renata vai trazer o currículo dela todo, né? E ela tem surpresas, e aquilo que ela não falou, né, no acampamento, ela vai falar aqui, tá bom? Então, tá jóia? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos com a tua igreja, irmãos nossos queridos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos cultuando, celebrando ao Senhor nessa noite. E melhor ainda, quando nós vamos agora ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem feito, Deus, no campo missionário, através de homens e mulheres, e de forma especial, através da vida da Renata, Pai. Obrigado pela bênção, Deus, que ela tem sido entre nós. Eu tenho certeza que o Teu Santo Espírito estará ministrando ao nosso coração nessa noite. No nome de Jesus, amém. Obrigada, pastor. Graça e paz, igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. O pastor Claudinei estava falando aqui um pouco da minha agenda. Eu trouxe meu celular para controlar a hora, mas ela está vindo ali do céu para mim. O pastor Claudinei estava falando um pouco da minha agenda, que está mudando alguma coisa, e para mim é muito claro que o nosso coração faz os nossos planos, mas eu ouvi dizer que tem EBD aqui, hein?
Só aguçar que eu vou fazer muito isso aqui com vocês. E lá, eu sei que eu estou com uma dívida. Quem estava no acampamento? Eu estou com uma dívida com quem estava no acampamento, porque eu disse que eu ia falar alguma coisa no domingo, no sábado à noite, e aí aconteceram mudanças. Eu realmente ia falar, mas aí aconteceram mudanças no programa, por isso que eu não ia falar. Mas Deus é tão bom que Ele está nos dando essa oportunidade hoje, de eu compartilhar um pouco do muito que Deus tem feito ao redor das nações, porque o nosso Deus não para, né? Ele nem pisca, diz a palavra. Salmo 121 diz que ele nem pisca, porque o guarda de Israel, ele está sempre, 24 horas. Se tivesse 25, seria 25 também, ali na nossa proteção. Bom, meu nome é Renata, eu sou carioca, acho que vocês já perceberam, né? Vim lá do Rio de Janeiro e sou membro da Igreja Batista Atitude, sede na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, pastor Josué Valandro. Mas, sobretudo, sou serva do Senhor Jesus Cristo, aquela escrava da orelha furada, vocês sabem a história? Quem não sabe, gente, EBD, domingo às 9h30 da manhã, a gente ensina aqui algumas histórias da Bíblia, essa é uma delas. Mas já fica aí, quem não sabe, anota para perguntar para o professor da IBD, porque se ele não sabe essa história, ele vai ter que estudar essa semana sobre o escravo da orelha furada. Mas eu sou essa escrava da orelha furada, serva do Senhor Jesus Cristo. E hoje missionária da Junta de Missões Mundiais, e comecei a minha história com a Junta lá desde 2005. Eu vou contar isso para os irmãos. Mas antes, queria pedir já a Ana para passar ali, por favor. Pode passar também, que eu vou falar sobre o versículo depois. Eu queria falar sobre um pouco do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Agora, eu tenho uma leve... Diz Paulo, né, que quando a gente chegar lá no céu, face a face, a gente vai olhar sem sombra, né? A gente vai olhar como realmente é. Aqui a gente consegue ter uma leve percepção, né, do que Deus está fazendo, de como Deus age. E nesse momento, Deus está agindo entre a comunidade que é pouco vista, pouco ouvida, às vezes nem muito quista, que são as pessoas que precisam de inclusão. Então, a Junta de Missões Mundiais, eu agora estou assumindo um cargo novo na Junta de Missões Mundiais, não mais só como missionária de campo. Eu morei na África, em 3 países da África, eu vou estar falando isso para vocês. Já estou gerando outras expectativas, mas hoje eu vou cumprir as minhas promessas das histórias que eu vou contar. Mas agora eu estou assumindo esse cargo na junta, que é especialista em projetos com surdos e de pessoas que precisam de acessibilidade. E no ano de 2023, nós fizemos a nossa primeira missão inclusiva da Junta de Missões Mundiais, onde nós levamos uma equipe de surdos, intérpretes de Libras, psicopedagogos, pessoas técnicas na área de inclusão, e levamos essa equipe para Angola. Nessa foto que os irmãos estão vendo, todos eles são surdos. Não tem nenhum... Aliás, tem 2 ouvintes nessa foto. Eu, que estou sentada aqui na frente, e esse irmão que está com uma camisa azul celeste, que é um intérprete de LGA, a língua gestual de Angola. Todos os outros ali são surdos. Só vale uma coisa que a Paula me trouxe a atenção hoje de uma foto. Esse símbolo que eu estou fazendo aqui, gente, não é heavy metal, tá? Para vocês ficarem bem tranquilas, que eu sou crente em Cristo Jesus. Esse símbolo aqui, na língua de sinais, quer dizer I love you, e é uma comunicação internacional na comunidade surda. Então, muitas vezes, quem trabalha com surdo tira foto fazendo assim, e isso quer dizer que é o amor que está ali percorrendo por meio daquela foto. Pode passar a foto, por favor? A gente estava ali em Angola em 2023, em janeiro de 2023, e a gente foi para fazer vários trabalhos ali. Essa foto que os irmãos estão vendo ali em cima, também ali nesse círculo, todos eles são surdos, só tem 2 intérpretes. Eu, que era intérprete de Libras, e o intérprete de LGA, que está ali. E todos esses que estão em volta aqui são líderes surdos nas igrejas de Angola, que nós estávamos capacitando para a evangelização de outros surdos ali naquele local. Aqui nessa foto de baixo é um evangelismo que a gente estava fazendo na casa dos surdos. Aqui a gente tinham 3 surdos, os outros são crianças da comunidade. O avô do casal que a gente estava visitando ali
de surdos, e ali é o momento que a gente pergunta quem quer entregar a vida a Jesus, e a gente teve 100% de adesão do nosso apelo ali naquele momento, e Deus estava fazendo grandes coisas ali em Angola. Pode passar a foto, por favor? A gente fez também um trabalho entre os cegos, levou muito material didático para os cegos, coisas que eles não tinham acesso. A gente levou bola com guiso e foi muito interessante ver as criancinhas cegas ali da escola Pamosse podendo brincar, afastados, jogavam a bola. Tem alguns vídeos que vocês podem assistir no YouTube dessa entrega desse material. A Laurinda, que está ali com a bola, que ela ficou grudada com ela, a primeira vez que ela pegou a bola, ela vibrava assim, sacudia, porque ela conseguia ouvir o guiso. Mas um dos presentes mais preciosos que a gente conseguiu levar nessa viagem foi a Bíblia em áudio, que é essa coisinha azul que o professor Jaime, que é cego, e ele é professor da escola Pamosse, para crianças cegas, e ele está segurando ali a Bíblia em áudio. E ele disse, muito emocionado, ele diz que ele, antigamente, para ele poder ouvir da palavra de Deus, ele tinha que ir até a igreja onde fica a escola Pamosse. Ele tinha esse acesso nos cultos de oração e aos domingos. E agora ele tinha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus todos os dias em sua casa. Pode passar a foto, por favor? Aqui a gente fez um culto de surdos. Ali na frente, que vocês estão vendo com o braço erguido ali, é o Leonardo. O Leonardo é um surdo lá do Rio de Janeiro, vocacionado. E eu já deixo aqui um pedido de oração. Tem gente que ora aqui? Opa! Então já bota o nome do Leonardo ali no seu caderno de oração, porque o Leonardo, ele se apresentou para ser missionário surdo da Junta de Missões Mundiais. E lá em Angola já temos expectativas da chegada do Leonardo. Ele estava pregando em Libras nesse culto e tinha um intérprete fazendo LGA, que é a língua gestual de Angola. E nessa pregação do Leonardo, todos esses surdos que estão aqui embaixo foram à frente, dedicando a vida deles a Jesus. Deus tem feito coisas novas ali em Angola. Pode passar a foto, por favor? A gente foi para lá também para fazer um curso específico, um mini curso de treinamento para os professores da nossa escola inclusiva lá em Angola. A gente tem uma escola que acolhe crianças com síndrome de Down, crianças autistas, crianças atípicas que não têm diagnóstico ainda, porque a gente não tem médicos, neurologistas, profissionais que possam dar esse laudo. É uma necessidade que Angola está tendo. Eu peço que os irmãos estejam orando por isso também. E a gente foi dar treinamento para os professores ali, e a gente abriu também para os professores da rede pública. E a gente ficou uma semana dando esse treinamento. E um belo dia, foi um aluno, um professor, assistir um dos nossos treinamentos. No outro dia, chega uma convocação do Ministério da Educação da província de Huambo, onde a gente estava, pelo chefe do gabinete para a inclusão de Huambo, do Ministério de Educação de Huambo. E era uma convocação para a gente ir para uma reunião com ele. E a gente foi para essa reunião. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ir à África. Quando fala que é coisa de ministério, política, a gente já vai assim na intercessão. Se a gente consegue, vai no jejum também. E quando a gente chegou lá nessa reunião, esse chefe do gabinete para a inclusão ali do Ministério da Educação chegou para a gente e falou assim: muito obrigada pelo trabalho que vocês têm feito aqui na nossa terra, mas a gente pede que vocês continuem nos ajudando, porque a gente aqui não tem conhecimento específico nessa área. Então eu queria pedir para vocês, se vocês conseguem fazer um curso, tipo uma pós-graduação, para treinar os nossos professores aqui da rede pública. E em março de 2023, dia 17 de março, a gente começou o primeiro curso de aperfeiçoamento voltados para a inclusão. Deus levantou pessoas muito técnicas aqui no Brasil para estarem com a gente desse curso, que a gente deu de forma híbrida para Angola. A partir aqui do Brasil, estava até falando com o pastor, né, que agora, depois da pandemia, a gente está aqui em Curitiba trabalhando em Angola, trabalhando na Ásia. A gente tem essa liberdade de movimentação. E agora, em fevereiro, a gente finalizou esse curso dando certificado para eles.
Para vocês terem uma ideia como Deus convoca as nossas habilidades específicas, uma das nossas voluntárias que foi com a gente lá para Angola, ela é simplesmente a pessoa que teve a responsabilidade de fazer toda a pauta de educação bilíngue do Brasil, nas escolas públicas. E Deus levou ela para estar com a gente nessa caravana, e hoje, gente, ela está pedindo uma licença do Instituto Federal para trabalhar na Junta de Missões Mundiais como voluntária, porque ela entendeu a necessidade que está tendo entre os povos. Orem por ela. Isabelle Flor é o nome dela. Pode passar a foto, por favor? Alguns dados sobre a evangelização, sobre a necessidade de evangelização de surdos, que eu não sei se a igreja tem conhecimento. Apenas 2% dos surdos no mundo inteiro conhecem a Jesus. 2% é muito pouco. Pode passar a foto, por favor. Mas mais do que saber que apenas 2% dos surdos no mundo se confessam cristãos, é a gente saber que existem 70 milhões de surdos que nunca viram o nome de Jesus ser sinalizado em sua língua. Eles desconhecem completamente uma mensagem que a gente já ouviu, e ouviu, e ouviu, e eles passam a vida sem conhecer. Quando Jesus olhou para essa multidão que estava vagando pelo mundo sem Cristo, ele se compadeceu dela e ele fez uma oração muito específica. Qual foi essa oração que ele fez? EBD, 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 EBD. Qual foi essa oração específica que Jesus fez? Que ele olhou os campos, lembra? Ele viu os campos brancos. Não, o pastor não vale, o pastor não vale. O pastor não vale. Tem que ser patente mais baixa. Então, rogai. Isso, rogai ao Senhor da Seara. Aleluia. A EBD domingo de manhã tem grandes expectativas, vai estar lotada. Rogai ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua seara. Os campos estão brancos para a ceifa. Vocês viram a quantidade de surdos que estava ali? Hoje eu não vou mostrar esse vídeo que eu mostrei lá no acampamento, mas eu mostrei um vídeo no acampamento de um surdo que dizia que ele ia à igreja, ele queria conhecer a Jesus, mas ele não tinha oportunidade, porque não havia intérprete na igreja. Esse chegou o momento dessa água que a gente recebeu, a água viva, que habita dentro de nós, o nome dela é Jesus, que a gente possa compartilhar dessa água com as pessoas que têm sede de salvação. Amém? Então eu peço aos irmãos que estejam orando, a gente está em culto de oração, né? Estou já botando vários, quem trouxe o caderninho pode anotar os motivos de oração aí. Roguem ao Senhor da Seara que envie obreiros para pregar o evangelho a esses 70 milhões de surdos. Gente, você que está querendo que Jesus volte, enquanto eles não verem o sinal de Jesus ser sinalizado, Jesus não vai voltar não. Se eu fosse você, eu ajoelhava e apressava a minha oração, porque para Jesus voltar, esses 70 milhões de surdos precisam saber quem é Jesus. Pode passar a foto, por favor. Agora, esse ano de 2024, a gente vai fazer uma viagem missionária de novo para Angola. Então, se você sentiu que o Espírito Santo tocou o seu coração, se você trabalha com surdos, se você trabalha com autistas, psicopedagogos, médicos, alguém nessa área de acessibilidade, tem ali o QR Code que você pode estar preenchendo a ficha e se inscrevendo como voluntário para estar indo com a gente agora de retorno a Angola. Pode passar a foto, por favor. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Esse ano, a gente vai fazer nós vamos fazer 3 viagens missionárias voltadas para a inclusão com a Junta de Missões Mundiais. Uma é essa de Angola, que vai ser no mês das férias, para os professores que trabalham na rede pública aqui poderem estar conosco. A segunda vai ser para os Jogos Paralímpicos, que vai ser isso. Aquela outra foto que vocês estavam vendo, foi uma viagem que a gente fez para os Jogos Pan-Americanos, que teve no Chile no ano passado. Pode passar, Ana, pode passar. E aí, se você também sente chamado para fazer evangelismo de impacto,
Aponta a câmera do seu celular ali para você fazer a inscrição, para você estar com a gente ali em agosto e setembro na França. A gente vai fazer evangelismo de impacto nas Paralimpíadas, mas a gente também vai visitar algumas igrejas ali da região. Pode passar a foto, por favor. E a terceira viagem, tipo assim, hoje vocês não vão ter desculpa para não participar presencialmente de uma ação missionária com a Junta. A terceira viagem que a gente vai fazer esse ano, voltado para a acessibilidade, são os Jogos Pan-Americanos de Surdos, que vai acontecer aqui em Canoas, do lado da casa de vocês. Então, aqui a gente vai fazer também evangelismo de impacto com esses surdos. Quem tiver interesse, é só entrar lá no Instagram dos Voluntários Sem Fronteira e dizer que vocês querem participar como voluntários, né, como missionários nesses jogos. Pode passar a foto, por favor. O último convite que eu vou fazer, aliás, talvez o penúltimo convite que eu vou fazer para os irmãos essa noite, nós da Junta de Missões Mundiais temos o compromisso também de trazer acessibilidade para os surdos do Brasil em relação a missões mundiais, em relação àquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, nós temos essa equipe, somos quase 80 voluntários que trabalham de forma online para trazer acessibilidade para esses surdos. Se você se sente vocacionado para trabalhar com surdos, depois pode me procurar no final do culto, que a gente quer você também na nossa rede para estar trabalhando com os surdos aqui do Brasil. Pode passar a foto, por favor. Eu vou contar um pouco, quero dividir um pouco do meu ministério, do que eu tenho vivido com Deus nesses 18 anos no campo missionário. Eu vou falar com vocês de algo que não é muito tradicional, que você ouve, que você tenha ouvido um missionário falar. Por isso eu mostro essa foto, que é para dizer assim, tudo que você acha que o missionário normal faz, eu já fiz também. Tipo, o missionário planta igreja, já plantei igreja lá na aldeia, o missionário faz trabalho com crianças, com as senhoras, tudo isso eu já fiz também. Deus me deu essa oportunidade. Mas eu quero compartilhar com vocês duas coisas muito específicas que Deus me deu a oportunidade de viver com Ele no campo missionário. Pode passar. Meu primeiro campo missionário foi em Moçambique, eu fui como radical. Só que antes de eu ir para o campo missionário, eu preciso contar para vocês como foi que Deus me levou para o campo missionário. Eu sou da Igreja Batista desde que eu era bem pequenininha. Menor do que aquela gatinha que está sentada ali na frente. Eu tinha 3 anos de idade quando minha mãe começou a me levar para a igreja. Eu me converti muito nova. Antes dos 8 anos eu já era convertida. Jesus já era o meu melhor amigo e a pessoa que eu tinha que pedir permissão, que eu tinha que conversar das coisas que eu, naquela idade, tinha que tomar as decisões da minha vida. Eu ia procurar Jesus. Me batizei com 9 anos. Com 12 anos, foi uma missionária falar da África na minha igreja. E eu lembro que ela falou de guerra, de situações adversas, falou de um ovo dividido para 6 pessoas, e aquela era a refeição do dia. E eu lembro que eu fiquei assim, vidrada com tudo que aquela missionária estava falando. Quando terminou o culto, eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu quero ser missionária. Aí o que você acha que minha mãe me respondeu? Ah, minha filha, vai lá brincar. Tá bom, entendi, vai lá brincar. Por quê? Porque eu era uma criança que queria ser tudo. Eu queria ser médica, queria ser advogada, queria ser astronauta. Aí eu vi missionária e falei, eu quero ser missionária também. Naquele momento, realmente, eu fui brincar. Não me importei muito, não me lembrei muito, mas ali o Espírito Santo começou a provocar outras coisas no meu coração. Ali eu peguei para mim a responsabilidade de proclamação e comecei a trabalhar ativamente na minha igreja. Então eu era envolvida, gabaritava todos os ministérios da igreja, mas eu era muito envolvida com o ministério de evangelismo. Naquela época a gente tinha culto ao ar livre, fazia programação de impacto, teatro, comecei a me envolver com viagem missionária. E fui para a faculdade. Nessa época que eu ia para a faculdade, eu peguei um papel e fiz uma lista. Tem alguém aqui que gosta de lista? Eu sou viciada em lista. Eu faço lista para tudo. Que bom que segura aqui a minha mão. E eu fiz uma lista das coisas que eu queria para a minha vida. Eu botei o nome, que quem gosta de fazer lista, as listas também têm título, né? E o título dessa minha lista era a minha escalada do sucesso.
E aí eu botei que eu queria passar numa faculdade pública, queria me formar, obviamente, queria comprar meu carro, meu apartamento, casar e ter meus filhos. Aí você pode pensar, nossa, plano normal para qualquer jovem, mas eu estava focada. Liguei o hiperfoco naquela minha lista. E aí eu passei para a faculdade que eu queria, eu me formei em nutrição na Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Check, que dá uma satisfação. Fiz 2 faculdades juntas, nutrição, que era para eu ganhar dinheiro, e teatro, que era a minha paixão. Fiz essas 2 faculdades juntas e consegui me formar nas 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu estudava manhã, tarde e noite, às vezes de madrugada também. Então foi check, check. Me formei nas 2 faculdades, consegui emprego nas 2 profissões. Então eu já estava ali quase chegando ao ápice da minha lista. E no momento em que eu já tinha adquirido a minha independência financeira. Estava batalhando para a estabilidade, mas a independência eu já tinha. Então, eu estava me sentindo muito adulta naquele tempo. E quando eu ia passar para o próximo item da minha lista, Deus chegou para mim e falou assim, Renata, até aqui os seus planos estavam batendo juntinho com o meu. Você dava um tique na sua lista aí, eu dava outro tique na minha lista aqui. Só que agora eu tenho um outro planejamento para você. Eu quero que você venha para o Projeto Radical África. Você já ouviu falar no Projeto Radical África? Você já ouviu falar no Projeto Radical, você sabe que não tem nada a ver com o que estava escrito na minha lista. E aí eu comecei a fingir que eu era surda, que eu não estava entendendo direito aquilo que Deus estava falando para eu fazer. Eu ia para a igreja e quando eu sentia que era uma mensagem missionária, eu ficava com muita sede, tinha que ir lá para fora. Aí sempre encontrava alguém que eu precisava conversar muito com aquela pessoa, resolver alguma questão. Eu era uma líder na igreja. E ficava fugindo da palavra. Um belo dia eu chego na igreja, o culto já tinha começado, eu coloco a minha bolsa no banco, o ministério de louvor abençoado muda a música que estava cantando e começa a cantar. Abro mão dos meus planos. Vocês já cantaram essa música? Cuidado, cuidado. Eu pensaria 2 vezes antes de cantar essa música. Quando eu ouvi a música que eles começaram a cantar, eu tremi. De verdade no meu banco. E eu pensei, eu não posso cantar essa música, porque se eu cantar eu vou estar mentindo. Porque eu sei que Deus está me chamando para fazer uma coisa que eu não quero fazer. Eu não quero abrir mão dos meus sonhos de conquistar aquilo que eu escrevi na minha lista. Mas, como eu era uma das líderes da igreja, eu pensei, se eu não cantar, as pessoas vão começar a me julgar aqui. E aí eu tinha me formado na faculdade de teatro, né? Então, o que eu fechei os olhos, levantei as minhas mãos para ter um drama maior e fiquei, amém, Jesus. E eu comecei a fazer esse movimento para que as pessoas pensassem que eu estava adorando, mas na minha cabeça eu estava pedindo misericórdia, misericórdia, misericórdia. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, Renata, como você é hipócrita, né? Porque você ora a vida inteira dizendo que eu sou o Senhor da sua vida, que eu tenho a chave da sua vida nas minhas mãos, e quando eu peço para você uma coisa que te custa, você se nega a mim. Porque é muito fácil dizer que você me serve quando você está fazendo aquilo que você quer, no ministério que você quer, na área que você quer, mas quando eu peço para você fazer uma coisa que você não quer, aí eu já não sou mais o gerente. E naquele momento eu chorei muito diante de Deus. E eu falei para Deus assim, eu não quero ser essa crente dupla face. Que quando eu chego num lugar, todo mundo olha para mim e fala, nossa, como ela é crente, como ela tem uma intimidade com Deus. Quando na verdade eu sei que eu estou em pecado. Porque a gente pensa como igreja que pecado é só, sei lá, se você roubou, se você engravidou antes do casamento. E a gente esquece que pecado vai um pouco mais profundo do que isso. Porque o pecado que tirou Adão e Eva do jardim do Éden foi a desobediência. O irmão frequenta a IBD. Tem certeza, né? Cheque. A desobediência. Se Deus manda você fazer uma coisa e você não cumpre aquilo que Deus mandou você fazer, pronto, você já está em pecado. E ali eu chorei e eu falei para Deus assim, Deus, hoje eu tomo uma decisão de ser tudo o que o Senhor quiser que eu seja, de estar onde o Senhor quiser que eu esteja e de fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça.
E foi aí que eu tomei a decisão de ir para o Projeto Radical África. Pode passar a foto, por favor. Quando eu fui para o Projeto Radical, eu já fui como nutricionista. E quando eu cheguei lá, eu pensei que eu ia trabalhar numa realidade tipo de uma comunidade aqui do Brasil. Eu que sou do Rio de Janeiro, tenho muita intimidade com pessoas carentes, mas eu não tinha intimidade com esse tipo de desnutrição. E quando eu cheguei lá, uma das minhas primeiras pacientes foi essa menina, a Laurinda. A Laurinda, nessa foto, ela tinha 6 anos de idade. Mas ela tinha peso de uma criança de 3 anos de idade. Ela estava tão desnutrida, tão comprometida, que ela já não estava aceitando nenhum tipo de alimento. Eu montava a dieta, remontava a dieta, mas a Laurinda não evoluía. Eu consegui uma internação para ela no hospital, acompanhava diariamente ela e a família, mas a Laurinda não resistiu. A Laurinda faleceu. Quando a Laurinda morreu, eu fui para minha casa, deitei na minha cama e eu chorei. E eu chorei muito diante de Deus, porque quando eu cheguei lá em Moçambique, quase que toda semana eu ia no enterro de uma criança por conta da desnutrição. Eu chegava lá, como eu era uma das missionárias, e tinha um enterro, eu tinha que estar presente. Quando eu vi, era um caixão desse tamanho, eu perguntava do que tinha morrido, e era por conta da fome. E quando a Laurinda morreu, que era uma criança que eu estava cuidando, eu não suportei. E eu comecei a chorar, e eu comecei a minha primeira grande guerra com Deus, e eu falei, Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Porque o Senhor sabe que eu não tenho resiliência para ficar enterrando criança. O que o Senhor quer fazer aqui nesse lugar? E eu chorava e orava e abria a minha Bíblia e começava a ler. E quando as lágrimas embaçavam a minha vista, eu chorava de novo e gritava e orava e depois secava e lia a palavra de Deus, e Deus falou comigo. É uma receita que eu sempre indico. Se você tem alguma questão, vai para o teu quarto, fecha a tua porta com a tua Bíblia e fala com o seu Deus. Porque Ele responde, que Ele é um Deus vivo. Pode passar a foto, por favor. Deus me respondeu lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 18 e 19. E eu peço à igreja para ler junto comigo. Não vos lembreis... E Deus começou a falar para mim, minha filha, eu vou fazer uma coisa nova aqui em Moçambique. Se eu tivesse contado para você o que eu ia fazer quando você estava no Brasil, você não iria acreditar. E Deus começou a colocar no meu coração um projeto que eu chamo de nutrição. A gente desenvolveu ali em Moçambique uma farinha enriquecida, que a gente chama de multimistura, para combater a desnutrição daquelas crianças que estavam ali especificamente. Pode passar a foto. Nesse momento, nesse tempo que eu estava desenvolvendo a farinha enriquecida, eu conheci esse bebê, o Santos. Dá para os irmãos verem que ele está bem desnutrido nessa foto, certo? Mas nessa foto eu digo que o Santos já estava bem, porque quando eu conheci o Santos, ele não conseguia nem sentar. Ele era aquela criança que você vê, é só pele, osso e cabeça. Ele só ficava deitado, e ele estava tão desnutrido e tão desidratado que o choro dele já não tinha lágrima. A mãe do Santos, ela era portadora do vírus HIV, estava com tuberculose e mesmo assim ainda estava amamentando o Santos porque era a única coisa que ela conseguia oferecer. Então ele, para além da desnutrição, estava com outros riscos de morte. E a gente começou a tratar do Santos com a nossa multimistura. Pode passar, por favor. E ele ficou assim, para a glória de Deus. E a exemplo do Santos, todas as crianças que a gente tratou com a nossa multimistura, todas elas foram recuperadas. A gente não perdeu mais nenhuma criança por conta da desnutrição. Uma outra dificuldade que a gente enfrentava lá em Moçambique era o caso dos bebês. Eu atendia muitas mulheres portadoras do vírus da AIDS e algumas dessas mulheres, elas engravidavam, mas durante a gravidez elas desenvolviam algumas doenças oportunistas. Então, quando elas tinham os seus bebês, a mama delas secava e elas não conseguiam amamentar seus próprios filhos. E os bebês recém-nascidos acabavam morrendo literalmente de fome. A farinha enriquecida, a multimistura que eu tinha inventado, a gente não consegue alimentar um bebê recém-nascido, porque é muito pesado para eles. Algumas mulheres nessa situação pegam uma lata de leite condensado, diluem em uma garrafa PET de água, e aquela água leitosa é isso que eles oferecem para um bebê, mas um bebê recém-nascido, novamente, não consegue vingar com isso.
Eu fiz essa consulta numa sexta-feira pela manhã. Eu peguei esse bebê, que cabia na palma da minha mão, pesei, pesou 1,5 kg. Quando eu abri a ficha da criança, eu vi que a criança tinha nascido com 1,850 kg e tinha 1 mês de vida. Ou seja, com 1 mês de vida, ao invés de ganhar peso, tinha já perdido um peso considerável. Eu vi na ficha da criança que eram 2 bebês, que eram gêmeos. Então eu perguntei para a mãe: mãe, aqui está dizendo que são gêmeos. Onde está a outra criança? E ela me respondeu: a minha mama não sai leite. Meu bebê morreu de fome. E antes que eu começasse a chorar ali na frente daquela mulher, eu pensei: calma, Renata, vamos tentar reverter a falta de leite dessa mãe com a nutrição. Você estudou para isso. E aí eu comecei a fazer a anamnese. Alguém aqui já fez consulta com nutricionista? Pode levantar, não perguntar se emagreceu, se engordou, fica à vontade, só para você me ajudar aqui no que eu vou falar. Quando você vai no nutricionista, ele te pesa, te mede e tal, não sei o que, depois ele pergunta o que você come, não é? Durante o seu dia inteiro. E isso é muito importante para depois a gente passar uma dieta ou um plano alimentar que seja possível de você fazer. E eu comecei a fazer a anamnese com essa mãe, perguntei: o que você come no mata-bicho? Mata-bicho é o café da manhã na África, tá, gente? Porque eles falam que quando você está com fome, a sua barriga fica roncando, certo? Aí eles falam que é o bicho da fome. Quando você come, você mata o bicho da fome. Então, café da manhã é mata-bicho. Aí eu perguntei: o que você come no mata-bicho? Ela falou: nada. O que você come no almoço? Nada. O que você come no jantar? Aí ela me disse assim: durante o dia eu vou buscar lenha. Se eu consigo encontrar lenha e vender, eu compro o jantar. Se não, até o outro dia. Aquela mulher, ela não tinha nada do que se alimentar e também não tinha nada para oferecer para sua criança. Eu voltei para minha casa naquela sexta-feira com a minha cabeça rodando e eu comecei a minha segunda grande guerra com Deus. E eu comecei a falar: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho resiliência para enterrar bebê. Enterrar bebê para mim é demais. E nesse momento eu não conseguia nem orar direito. Eu só ficava falando com Deus assim: Deus, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer? E eu fiquei meio desesperada porque eu era missionária radical. Eu não tinha dinheiro para sustentar um bebê desse com latas de leite, que naquela época era mais ou menos R$50 uma lata de leite. Uma lata de leite, gente, não dá para uma semana. Imagine tanto. Eu atendia cerca de 60 a 80 mulheres por dia. A maioria na mesma situação. Para vocês me darem a mão aqui e sofrerem comigo. E aí eu fui para minha casa com a minha cabeça pirando e falando com Deus. Só que toda sexta-feira à noite a gente tinha reunião de devocional em equipe. E quando chegou o momento de oração, eu falei para minha equipe: gente, vamos orar pelo projeto de nutrição, porque está muito difícil. Se continuar assim, eu acho que a gente vai fechar. Eu estou com vontade de escrever um projeto, mandar para representante da Nestlé aqui de Moçambique, para ver se eles apoiam a gente com latas de leite ou com alguma coisa, porque do jeito que está, eu não sei se a gente consegue levar. A gente orou naquela sexta-feira à noite, aí sempre tem um irmão abençoado que vem checar a gente, né? Tinha um cara lá da minha equipe, virou para mim e falou assim: e aí, Renata, esse projeto é muito legal, eu posso dar uma lida? Você já tem um contato da Nestlé aqui? Eu falei para ele assim: amigo, eu não escrevi, eu tive essa ideia agora na hora da oração, né? Que eu digo que no céu já está tudo pronto, é só a gente baixar o arquivo que está na nuvem. Aí eu falei para ele assim: o arquivo baixou agora a ideia, agora falta o procedimento, o desenvolvimento do processo. E eu nem sei se existe escritório da Nestlé aqui. Eu só vi vendendo no mercado as fórmulas para recém-nascido, e aí eu tive essa ideia. A gente orou nessa sexta-feira. Quando foi na terça-feira de manhã, eu voltei ao hospital, estava cuidando do Santos ainda. E o Santos, nos primeiros contatos com a multimistura ainda. E aí, eu estou tratando do Santos, de repente me aparece uma mulher, uniformizada de branco, muito chique ela estava, e ela me interrompe no tratamento que eu estava fazendo com o Santos. E ela fala para mim assim: você não é funcionária do hospital, o que você está fazendo aqui? Quando eu olhei para aquela mulher e como ela estava vestida, eu pensei: ela deve ser a responsável pela ala da pediatria ou alguma alta funcionária do hospital. Se ela implicar comigo, ela me corta do trabalho que eu comecei agora a fazer. Aí eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu falei isso. Aí eu tentei passar a simpatia do carioca para ela, né? Aí eu falei: não, eu sou brasileira, sou nutricionista, sou voluntária, com aquele sorrisão assim. E ela muito séria.
falou para mim, tá, mas o que você vai fazer com essa criança? Quando ela me interrompeu da segunda vez, deu um frio aqui na espinha, sabe, de nervoso, e eu comecei a falar para ela, eu comecei a explicar do meu projeto de nutrição, comecei a explicar da multimistura que eu tinha desenvolvido, comecei a explicar os objetivos com a multimistura, comecei a explicar das crianças que já tinham ganhado peso e tal, não sei o quê, e eu falando, e ela séria, olhando para minha cara, sem nenhuma empatia. E como ela não falava nada, eu continuava falando, tipo como eu estou fazendo agora, eu continuava falando. Aí eu continuei falando do projeto, aí eu fui para o posto de saúde, falei dos bebês que eu estava atendendo lá, falei da nossa dificuldade, falei de todos os meus sonhos para aquela terra, e ela muito séria, eu falei de tudo, e aí eu falei, é isso então, é isso que eu estou fazendo aqui. E quando finalmente eu terminei de falar, aquela mulher, ela tirou um cartão de visita do bolso, virou para mim e falou assim, meu nome é Sara, eu sou representante da Nestlé aqui de Moçambique, e a gente tem interesse em apoiar o seu projeto. Vocês entenderam muito rápido, porque eu ainda fiquei olhando para o cartão assim, e fiquei tipo... Gente, uma oração que a gente fez na sexta-feira à noite. Deus fez a própria mulher, podia ser outra empresa, mas Ele fez a própria mulher da Nestlé aparecer na minha frente, e eu nem precisei pedir nada. Eles se ofereceram para apoiar o nosso projeto. Pode passar. Só da primeira vez a Nestlé doou para a gente 700 latas de leite. 700. E todos os meses continuava doando centenas de latas de leite. Pode passar. Bebê que vocês viram na palma da minha mão, é essa bebezinha gorduchinha aí, que conseguiu alcançar o peso que precisava. E a exemplo dessa pequena aí, a gente já não perdeu mais nenhum bebê por conta da falta de leite. É muito curioso quando eu conto esse testemunho em algumas igrejas, que as pessoas, quando terminam o culto, elas vêm falar comigo e falam, nossa, Renata, você é uma nutricionista muito boa, né? E eu fico pensando assim, gente, a pessoa não entendeu nada do que eu falei. Porque essa história não é sobre mim, essa história é sobre o Deus que me enviou. Deus, Ele podia ter usado qualquer outra pessoa para fazer isso. Porque eu não tinha poder de conexão para chamar a Nestlé. Tem muita gente que fala assim, aliás, teve uma pessoa que eu preguei sobre esse testemunho, quando terminou o culto, o irmão apertou a minha mão no final do culto lá e falou assim, eu gostaria de saber, missionária, por que você fez uma parceria com a Nestlé, sabendo que a Nestlé é uma empresa que tem pacto com o diabo? E aí eu falei para o irmão assim, meu irmão, eu realmente não sei se a Nestlé tem pacto com o diabo. Mas eu tenho certeza que quando Deus manda, até o diabo obedece. A igreja não. Nós somos os únicos seres que existem nessa terra que têm a ousadia de desobedecer a Deus. Porque quando Deus manda, o mar revolto para. Quando Deus manda, a boca do leão se fecha. Quando Deus manda, o sol para no mesmo lugar. Mas quando Deus fala para a gente se envolver naquilo que Ele está fazendo, a gente fala, hoje não, tenho que ver minha série. Hoje não, eu estou muito cansado. Eu estou com muita preguiça. Nós somos os únicos seres nessa terra que tem essa ousadia. Esse projeto só existe porque Deus tinha a intenção de salvar aquelas crianças que estavam ali. E eu tenho certeza que se eu ficasse na teimosia de não querer ir, Ele ia enviar outra pessoa no meu lugar. Eu ia perder o privilégio, mas o que Deus tem intenção de fazer, Ele vai fazer apesar de mim, apesar de você. Privilégio nosso é participar daquilo que Deus está fazendo. A exemplo disso, gente, se esse projeto fosse meu, eu saí de lá em dezembro de 2007. O projeto tinha terminado, mas o projeto só foi crescer, 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 porque a boa mão de Deus estava ali sustentando esse projeto, amém? E o projeto cresceu tanto que chegou um tempo que eles falaram assim, não dá mais para esse projeto continuar aqui nesse posto de saúde. E eles construíram um prédio para funcionar só o projeto de nutrição, que continua até hoje, lá no Dondo, em Moçambique, para a glória de Deus. Hoje não mais está sendo sustentado pela Nestlé. Hoje eu posso dizer com orgulho que ele é sustentado pelas igrejas batistas brasileiras, amém? Então ele é sustentado por você também. Pode passar a foto, por favor. Agora eu vou cumprir as minhas promessas, né, desde o acampamento. Depois que Deus me tirou lá de Moçambique,
eu tinha a ilusão que ele estava me chamando para um projeto radical, mas Jesus falou para mim assim: Renata, eu tenho um plano de vida para você. E eu falei, eu prefiro seguir a sua lista, que a sua lista está mais interessante do que a minha. E foi aí que eu decidi vir para a junta como missionária efetiva. O meu primeiro campo como missionária efetiva foi São Tomé e Príncipe. E lá eu tive uma crise muito grande. Foi onde eu travei a minha terceira grande guerra com Deus. E quando eu cheguei lá em São Tomé e Príncipe, eu vi que eles tinham uma coisa que era muito parecida com o povo brasileiro. Sabe o que é? Eles eram viciados em novela. Aí você vai dizer assim, mas eu não sou viciada em novela. Você assiste série? É tipo a mesma coisa. Mas lá em São Tomé, eles eram tão viciados em novela, que eles só falavam em novela. Em qualquer lugar que eu fosse, por exemplo, aqui no Brasil, não sei aqui em Curitiba como é que é, mas lá no Rio de Janeiro, se você vai pegar um elevador, você tem alguém ali que você não conhece, você tem aquela necessidade de puxar um assunto, você fala o quê? Tá abafado hoje, né? Sempre fala do tempo, não é isso? Acho que vai chover mais tarde. Qualquer lugar do Brasil, isso funciona. Ó, o irmão até olhou na janela para ver se ia chover mesmo. Sempre funciona. Lá em São Tomé, não. Lá eles falavam da novela. O que tinha acontecido na novela na noite passada e o que será que ia acontecer hoje à noite? E ninguém perdia. E eles eram tão viciados que a novela passava de domingo a domingo. Agora eu pergunto para os irmãos, novela da onde eles assistiam? De que emissora? Não fala, porque está gravando, mas é essa emissora aí que você pensou. Porque isso a gente está falando em 2009. 2009 não tinha Jesus nem os 10 mandamentos passando na Record. Então, se eram essas novelas, quais eram os valores que a gente estava levando para lá? Porque todos os jovens, eles já não aceitavam mais usar roupa típica. Eles imitavam o português do Brasil, o jeito do Brasil. E se você prestar atenção, a nossa sociedade hoje está do jeito que está, por quê? Por conta das novelas. Porque é a novela que dita como é que vai ser o seu ambiente familiar, né? Se vai ser, enfim, qual é o tipo de casal que vai ter dentro da família, como que vai ser a criação dos filhos. A novela fala sobre questões espirituais. Quando eu era criança lá no Rio de Janeiro, se alguém fosse fazer despacho, alguma coisa, fazia de madrugada, com a cabeça coberta, porque as pessoas tinham vergonha de mostrar, tinham medo. Hoje em dia não, hoje em dia é selfie. Estou indo tomar meu banho de pipoca. Por que isso, gente? Aqui, na nossa casa, por conta das novelas. E essa indignação me deu quando eu vi lá os jovens da igreja sendo instruídos por esse conteúdo. E eu pensei, Deus enviou do céu o melhor que ele tinha, que era Jesus Cristo. E o que nós, como brasileiros, estávamos exportando para fora. E eu fui dormir com essa crise, fui dormir orando, fui dormir me arrependendo, pedindo perdão a Deus e pedindo a Deus uma solução. E quando eu acordei, parece que fez assim, plim. Foi plim só, tá? Não foi plim-plim. Foi uma luz assim na minha cabeça. E eu falei para os meus amigos, gente, tive uma ideia. Se a gente fizer aqui uma novela, naquela época era Malhação que estava no auge, né? Aí eu falei, se a gente fizer uma novela aqui, tipo Malhação, que trate os problemas sociais daqui com princípios bíblicos, isso vai bombar aqui. Aí o que você acha que os meus amigos falaram? Agora interna, né? Porque pirou de vez a cabeça. Aí falou, Renata, você está na África, minha filha. Não tem possibilidade de você... Você já teve uma ideia que alguém chegou para você e falou assim, é impossível de acontecer? E foi isso que falaram para mim. Riram. Sabe quando ri, quando você conta uma piada muito engraçada? Riram muito de mim. E aí eu fui falar com meu pai, porque eu sou mimada mesmo, eu falo tudo pro meu pai. E aí eu fui falar com Deus e eu falei, pai, ó, estão falando que eu sou louca. Aí ele falou, não vou discutir esse tema com você. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas e o negócio do seriado? Ele falou, não, aí a ideia é minha. A ideia não é sua. E eu falei, se a ideia é sua, eu estou me alistando para estar trabalhando contigo. Vou encurtar essa história. Fiquei 2 anos batendo em portas para conseguir colocar esse seriado na televisão. Mas aprove a Deus e desde... isso deu a ideia em 2009, em janeiro de 2012 a gente conseguiu estrear no único canal de televisão lá de São Tomé e Príncipe com o nosso programa e a gente começou a passar só à tarde. A gente passava terça, 3 horas da tarde e aos sábados, 1h da tarde, depois do jornal. Alguém aqui já foi à África? Se você já... São Tomé e Príncipe é cortado pela linha do Equador. Pensa num sol.
à tarde. Esse horário, até as lojas fechavam. E era o único horário disponível para a gente na televisão, que a gente estava pagando o horário, que eles não queriam dar um horário melhor para a gente, porque tinha o viés evangelístico. E aí eu comecei a orar com Deus, e eu comecei a minha quarta e talvez última grande guerra com Deus. E eu comecei a falar com Deus: Deus, a gente quer um horário melhor na televisão, a gente quer um horário melhor. A gente está fazendo isso que é para evangelizar as pessoas, para levar a sua palavra. E eu comecei a orar. Um belo dia meu celular toca. Aí eu olho assim, era o diretor da televisão. O Boninho já ligou para você? Silvio Santos. Foi o que eu pensei. Eu falei: o que esse diretor está ligando para mim? É engano. Aí eu atendi por educação. Eu falei: alô? Ele falou: alô, Renata. Lembra o Frio da Espinha? Que ele me chamou pelo meu nome. Aí eu falei: oi, diretor, tudo bem? Como é que você está? Fingindo costume aqui. Aí ele falou: Renata, tudo bem? Eu estou te ligando para te dar os parabéns. Porque o seu programa é o programa de maior audiência que a gente tem na nossa TV. Mas eu estou te ligando também para te fazer um pedido. Posso te pedir uma coisa? Eu falei: claro, pode pedir. Não sabia que ele queria, né? E ele falou: queria ver com você se a gente pode colocar o seu programa mais um dia na nossa grade. E eles começaram a colocar o nosso programa aos domingos à noite. Eles retiraram as outras novelas dessa emissora aí que você pensou, para colocar só o nosso programa. E lá em São Tomé eles começaram a dizer: essa que é a nossa novela, que é a novela da Igreja Batista, essa que é a novela de São Tomé e Príncipe. Mas eu não estou aqui para dizer para a igreja: olha só como nós ficamos famosos no país. Eu estou aqui para dizer que o nome de Jesus chegou em lugares que os meus pés nunca teriam condições de chegar. Eu vim aqui dizer para a igreja que pessoas se converteram a Jesus Cristo dentro de suas casas, porque estavam assistindo a um programa de televisão. Eu vim dizer para os irmãos que o Espírito Santo de Deus estava atuando a partir dessa novela, e eu não sei se quem estava no acampamento, no domingo de manhã, quando o pastor João Marcos pregou, que ele disse que quase teve um incidente diplomático, né, que queriam prender meu passaporte, porque lá em São Tomé eles não queriam que eu saísse de lá, porque eles não queriam que esse programa terminasse. Esse programa que estava evangelizando todo um país, para a glória de Deus. Quando Deus me tirou de São Tomé, Ele me levou para um país, Guiné-Bissau. E é esse flyer que os irmãos estão vendo. E quando Deus me levou para Guiné-Bissau, Ele falou claramente: eu quero que você faça um seriado lá, que é o seriado Caminho de Volta. Lá em São Tomé, as nossas histórias eram bem leves, eram estilo malhação. Mas lá em Guiné-Bissau, a gente se deparou com uma realidade bem mais profunda culturalmente. E eu queria perguntar para os irmãos: vocês têm curiosidade de saber como é que era o nosso seriado lá? Vamos assistir um trailerzinho curto de 1 minutinho? Pode soltar, Ana, por favor?
Já dá para os irmãos terem um pouco de ideia, né? Da profundidade que era ali. Pode passar a foto, por favor. Já estou aqui partindo para o final. Mas eu queria dividir com os irmãos. Quem tiver curiosidade de saber um pouco mais do nosso seriado, só acessar o meu canal, Renata Sanliver, no YouTube. Tem alguns trailers. Ele não está completo lá no YouTube. Tem só alguns shorts dele lá. Pode passar a foto, por favor. Aqui tem alguns temas que a gente trabalhou com o nosso seriado. A gente trabalhou o tema da violência doméstica. Lá eles falam que é direito do marido bater na sua mulher. E tem mulher que chega a dizer que se meu marido não me bate é porque ele não me ama. Porque isso é uma questão cultural, que elas são criadas assim. E a gente começou a trabalhar esse tema no nosso seriado. A gente trabalhou em todos os nossos capítulos sobre o tema da batalha espiritual. Porque, por exemplo, quando nasce um bebê aqui, o que a gente faz? A gente consagra, né, na igreja, para que Deus... Até a igreja católica faz lá o batismo infantil, que é para que Deus guie o caminho. Lá eles são apresentados aos espíritos dos antepassados. Muitas cerimônias são feitas com sangue de porco. Para vocês terem uma ideia, que desde que eles nascem, eles já dão legalidade para os demônios fazerem o que quiserem na vida deles. E eles têm muito temor pelos os espíritos dos antepassados, que eles veem como pessoas mesmo. Para você ter uma ideia, se eles tivessem que fazer uma viagem como nós fizemos hoje, eles tinham que ir perguntar para um dos espíritos se eles tinham permissão de vir. E eles são assim, por exemplo, se você mora numa aldeia e você trabalha e você tem dinheiro para botar telhado de zinco na sua casa, mas na sua aldeia todo mundo tem telhado de palha, você não compra o telhado de zinco porque você fica com medo de um vizinho fazer um feitiço contra você. E se ele fizer, você pode ficar doente ou alguém da sua família pode morrer. E você pode pensar assim, nossa, mas isso é... Não, gente, acontece. Porque eles dão legalidade para os espíritos fazerem. E a gente começou a falar no nosso seriado que não existe nenhum poder maior do que o poder que existe no nome de Jesus. A única coisa que pode te livrar dessa escravidão, desses espíritos, dessas ordens desses espíritos, desses feitiços, é o poder que existe no sangue de Jesus. E a gente começou a ouvir, lembra que eu falei que eles viam e comentavam o tempo inteiro? Eu comecei a ver os próprios demônios começarem a ver, a dar testemunho do poder que existe no nome de Jesus. Eu sempre fazia assim um seriado para terminar numa coisa tipo assim, você está assistindo, vai acontecer um negócio, vai acontecer um negócio, vai acontecer um negócio, acabou. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Tem que assistir o próximo capítulo para saber o que vai acontecer. E algumas dessas vezes eu fazia coisa de feitiço que eles tinham lá, eu fiquei estudando as histórias deles, para que gerasse essa identificação, né? E teve um feitiço que eu fiz, não, tá, gente? Eu só escrevi o roteiro para botar lá que era um feitiço de morte numa das personagens que era a mais queridinha deles ali do seriado. E naquela semana eu vi as pessoas ali daquele país ficarem em luto. E eu chegava e falava, nossa, agora a pessoa vai morrer, o que a gente vai assistir? O programa vai... Eles tristes, entristecidos, por conta da iminência daquele feitiço acontecer. E aí, uma das grandes feiticeiras ali de Guiné-Bissau, ela começou a consolar o povo, dizendo, não, essa menina que é feiticeira do seriado, ela tem que parar de fazer feitiço contra essa menina que tem Jesus. Porque não adianta, quando a pessoa tem Jesus e ora, nenhum feitiço pega. Então, eles mesmos começaram a dar receita para as pessoas de como serem livradas da opressão do maligno. A gente falou sobre o assassinato das crianças deficientes. Quando nasce uma criança deficiente, cognitiva, eles falam que não é uma pessoa, que é um espírito mau, e por isso precisa ser sacrificada. Então, eles pegam essa criança, colocam perto de um braço do mar, e eles acreditam que quando a maré subir, a água toca no pé da criança, a criança vira uma cobra, que é o demônio do mar, e volta para o seu habitat natural. Isso eles acreditam, mas na verdade o que acontece? As crianças morrem afogadas. E a gente começou a falar no nosso seriado que as crianças deficientes eram pessoas. Isso para a gente é muito claro, né? Normal de dizer. Mas eu vi literalmente as escamas dos olhos das pessoas caírem. Gente, eu não sou Steven Spielberg. Eu não tinha uma superprodução.
Se para convencer as pessoas que assistiam esse programa não era o Espírito Santo de Deus, não era mais ninguém, porque é só o Espírito Santo que tem poder para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu vi as pessoas falando, gente, Renato, eu não sabia, então esses meninos não são demônios. E um testemunho que mais me marcou sobre essa história das crianças deficientes, foi de uma mulher. Eu estava andando na rua e ela me viu e ela falou, graças a Deus que eu te encontrei, porque eu precisava te agradecer. Ela me reconheceu porque eu era uma das atrizes do programa. E ela falou, eu tenho o meu filho e ele nasceu deficiente. E eu já tinha preparado tudo para fazer a cerimônia de devolução do meu menino para o mar. Mas naquela semana eu parei para assistir o seu programa e eu não sacrifiquei o meu menino, porque eu entendi, foi a primeira vez que eu olhei no olho dele e eu vi que ele era uma pessoa. A gente falou sobre a mutilação feminina, meninas de 3 anos, 6 anos de idade, até 16 anos de idade, que são levadas de tempos em tempos para um lugar e com a mesma faca, ou gilete, ou pedra afiada, eles vão cortando o clitóris de todas as meninas, numa cerimônia sem nenhuma higiene, sem nenhum cuidado. Tem menina que chega a morrer nessa cerimônia e eles falam que é porque estava devendo algo aos espíritos, e eles falam que isso, a maioria das pessoas que fazem essa prática são da religião muçulmana, e eles dizem que é uma regra que Mohammed mandou, Maomé, que está no Alcorão. E a gente começou a falar no nosso programa, que já era o programa de maior audiência do país, líder de audiência ali, a gente dizia que a mutilação feminina não era nenhuma obrigatoriedade em nenhuma religião, que não estava escrito na Bíblia, que não estava escrito no Alcorão, além de ser crime nas leis internacionais e crime nas leis de Guiné-Bissau. E nesse momento começou-se a criar um burburinho, porque todo mundo só falava do nosso programa, e as mulheres muçulmanas começaram a indagar os seus maridos nas mesquitas, por que elas tinham a obrigatoriedade de fazer essa cerimônia, e os maridos começaram a querer proibir as mulheres de assistirem o programa. Mas qual é o marido que tem controle de mulher com novela? Lá também era assim. Então, como eles não conseguiram controlar, não posso dizer quem, mas uma alta patente de Guiné-Bissau mandou tirar o nosso programa do ar. E aí o nosso programa saiu do ar. Mas quando saiu do ar, eu sou um pouco diferenciada. Eu comecei a comemorar. Por quê? Porque até ali eu não tinha morrido. Ponto muito importante, que eu estava falando contra a religião muçulmana na televisão. E, segundo ponto, ninguém se incomoda com algo que não está fazendo a diferença. Então eu comecei a comemorar, mas eu com os meus intercessores fizemos um jejum de 40 dias para voltar o nosso programa para o ar. Pode passar. Não foi 40 dias só na água, tá? Mas foi um jejum. E depois de 40 dias eles voltaram com o nosso programa para o ar. E ali a gente começou já a ouvir testemunho do estrago no mundo espiritual que o nosso programa estava fazendo. Em pouco tempo, algumas organizações não governamentais começaram a colocar esse outdoor nas principais cidades muçulmanas do país, que diz: Fanado de Mindier, cá faz parte de 5 pilares de Islão, que quer dizer, a mutilação feminina não é uma obrigatoriedade na religião muçulmana. Pode passar a foto, por favor. As pessoas lá de Guiné, tudo isso aqui é print do meu message, print do meu Facebook. Eles começaram a denunciar. Esse rapaz falou aqui que só na aldeia dele, por ano, 10 crianças eram lançadas ao mar. As pessoas começaram a mandar mensagem de como o nosso programa ele estava sendo relevante para mudar a mentalidade de toda uma população de um país. Pode passar a foto, por favor. Esse menino começou a dizer para mim, numa conversa que a gente estava tendo pelo Message, que o caminho de volta mudou a vida dele, porque ensinou para ele que ele agora não precisava mais ter medo dos espíritos. E ele falou, esse programa me ajudou muito. Eu falei, te ajudou em quê? Ele falou, a confiar em Deus. Eu disse, me conta como foi. Ele disse, mesmo se alguém tiver a pensar mal de mim é fazer um feitiço contra mim. Se eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso, Satanás não vai conseguir. E ele está dizendo que agora contra ele não vale mais nenhum encantamento, porque sobre ele está o sangue de Jesus. Pode passar a foto, por favor. O último testemunho que eu vou compartilhar aqui essa noite, que é o que mais me marcou sobre esse seriado. Eu trabalhava demais, a Paula já está louca comigo, porque eu acordo no computador trabalhando em reunião, e eu só saio dali para comer. Eu estou no melhor lugar, gente, porque ali é um oásis, estou sendo tratada a pão de ló, graças ao Pai. Orem pela vida desse casal, que eles são muito abençoados, têm abençoado muito mesmo a minha vida.
Mas lá no campo eu não tinha uma Paula para me servir, mas eu trabalhava demais. Eu era equipe nesse seriado. Eu fazia o roteiro, eu dirigia, eu ensaiava, eu editava, eu fazia os contratos na televisão. E orem, porque eu preciso de uma equipe técnica para fazer isso. Mais um pedido de oração, quem está anotando aí. Esse testemunho aqui. Teve um dia, essa menina começou a mandar muitas mensagens para o meu Messenger. E eu nunca tinha tempo de responder todas as mensagens. Mas um dia, estava já no anoitecer, e eu vi que essa menina tinha mandado muitas mensagens. Eu parei para responder ela. E ela falou assim, será que eu posso falar contigo? Se tiver com tempo, me avisa. Eu disse, pode falar, mas eu estou trabalhando. Quer dizer, vou falar com você rapidinho. Aí ela falou, na verdade, eu queria que você me desse um conselho. Quando ela falou conselho, eu pensei, é crente. Quem pede conselho é crente para crente. Eu falei, vou perguntar de que igreja que ela é, que eu jogo para o pastor dela. Aí eu falei, entendi, você é de que igreja? Ela falou, eu sou muçulmana. Quando ela falou que era muçulmana, eu estava meio, falando com ela e fazendo outras coisas. Eu deixei as outras coisas de lado. Mandei uma mensagem no meu WhatsApp para os meus intercessores. Tem um QR Code ali, se você gosta de orar. E você já deve ter percebido que eu preciso de muita intercessão. Você pode mandar uma mensagem ali e falar, eu quero participar do seu exército de oração. Mandei uma mensagem para o meu exército de oração e falei, vamos guerrear comigo. E aí ela me falou, sabe, nesses últimos tempos eu sinto-me uma pessoa possuída. Eu sinto uma coisa me possuindo por dentro. Ele tem poderes em mim, ele me obriga a fazer coisas malignas, até em assassinar alguém. Rancor, raiva de alguém, me ajuda, eu não consigo me controlar. E essa menina começou a me relatar que ela já tinha sangue de pessoas nas mãos, que os espíritos malignos dominavam o corpo dela e ela já tinha feito de tudo, tentando se desvencilhar daquilo sem conseguir. E eu pensei, o que você faz numa situação como essa? Mas o evangelho de Jesus é simples e é para toda criatura, amém? Então eu comecei a compartilhar com ela o que eu tinha aprendido na IBD, João capítulo 1, versículo 12. Do poder de ser feito filho de Deus. De Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, de confessar com a sua boca, de crer com seu coração. E eu comecei a falar para ela, escrever para ela como ela poderia fazer a oração de entrega da vida dela a Jesus. Coisas muito simples do evangelho. Mas conforme eu estava falando aquilo com ela dentro do meu quarto, eu ia sentindo como se meu corpo estivesse sendo surrado. Eu ia sentindo, eu não sentia a dor da pancada, eu não sentia a pancada, mas eu sentia o peso da pancada, porque eu estava sob forte batalha espiritual. E ali eu conversando com ela pelo meu celular, eu simplesmente apaguei na minha cama, e eu acordei já de manhã, assustada que eu estava falando com ela, e eu peguei o meu celular e eu vi essa mensagem. Pode passar, por favor. Renata, eu vim lhe agradecendo. Eu já não sinto possuída. Se alguma coisa me atormenta, eu digo, sai no nome de Jesus. Obrigada por tudo. Eu serei eternamente grata. Uma muçulmana que foi salva por duas coisas que a gente dava para o diabo. A televisão e a internet. E hoje Deus está querendo usar de todas as ferramentas possíveis, porque a gente precisa completar a nossa missão. Pode passar, por favor. A gente está agora com um novo desafio. A gente conseguiu lançar o DVD dessa série, mas agora esse ano, em nome de Jesus, se a igreja orar, acontece, hein? A gente quer rodar um filme que fala sobre o casamento precoce forçado, a mutilação feminina lá em Guiné. A gente está terminando o roteiro para rodar esse filme, que a gente tem esperança que abra os olhos espirituais de muitas famílias que estão presas ainda nessa escravidão cultural do maligno. Eu peço que os irmãos orem. Pode passar a foto, por favor? Para terminar, eu quero só compartilhar alguns versículos com vocês de Eclesiastes, que diz assim: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e todo o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Esse homem que escreveu aqui era o homem mais rico que a gente tem notícias que já existiu. Ele tinha muito dinheiro e ele fez tudo o que ele desejou. Mas quando chegou no final da vida dele, ele disse que tudo foi correr atrás do vento.
Eu hoje vim aqui para dizer para a igreja que eu não corri atrás do vento. Eu posso dizer hoje que a minha vida já valeu a pena. Eu não tenho ideia de quantas pessoas aceitaram a Jesus através desse seriado, não tenho ideia de quantas crianças ainda estão sendo salvas da morte por conta da fome que elas estão sendo libertas de passar. Mas eu tenho esperança de quando eu chegar no céu, muitas pessoas vão me abraçar e vão dizer: eu estou aqui porque eu conheci o Jesus que te mandou ir lá pregar na minha terra. A minha vida já valeu a pena e tudo que eu viver agora nessa vida eu considero que é bônus, que é lucro. E eu quero que você faça essa pergunta ao seu coração. Por que você faz o que você faz? Por que você levanta cedo para ir trabalhar? Por que você lê ou não lê a palavra de Deus na sua casa? Por que você vem à casa de Deus? O que te move? A sua vida tem valido a pena? Quando Jesus olha lá de cima para cá, para você, Ele olha para você e Ele sorri, e Ele se alegra, e Ele tem prazer com a sua vida. Ou Ele ainda olha para você com aquele olhar de misericórdia, de quem Ele queria muito que estivesse participando com Ele, do que Ele está fazendo ao redor do mundo, mas que ainda não entendeu qual que é a sua posição aqui na terra. Nós fomos salvos, gente, para compartilhar a salvação. Nós fomos libertos para compartilhar a libertação. O Jesus que habita em nós precisa ser conhecido e reconhecido em toda a terra. E essa é a nossa missão. Eu queria pedir aos irmãos agora, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração, amém? Só que eu sempre digo que o Espírito Santo de Deus, ele não gosta de fazer monólogo, ele gosta de diálogo. Então eu peço que você feche os seus olhos agora e comece a falar com Deus. Comece a dar uma resposta ao Espírito Santo de Deus de tudo que ele falou para você. Talvez o Espírito Santo esteja ressuscitando uma ideia louca que você já tenha pensado, que ele já tinha provocado no seu coração, e você tinha pensado assim: eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não tenho como realizar essa obra. Ou talvez você tenha compartilhado com alguém e essa pessoa tenha rido de você, e você tenha se envergonhado e engavetado uma ideia que nasceu no coração de Deus para fazer. Mas hoje Deus, o teu pai, está te chamando e ele está dizendo: a patente dessa ideia é minha. Olha os campos que estão brancos para a ceifa. Moisés tinha uma indignação com o povo hebreu que era escravo. E Deus mandou Moisés se levantar para ir ser o libertador daquele povo. Essa indignação com o mundo que está sofrendo, enlameado pelo maligno, essa crise no teu coração, Deus quer que você seja a resposta da sua própria oração. Você quer dedicar a sua vida a Deus? Você quer dizer para Deus assim: eu estava dividindo a gerência da minha vida contigo, Pai. Eu estava te obedecendo na medida que eu queria. Eu estava te obedecendo na medida que a tua vontade não entrava em conflito com a minha vontade. Mas hoje eu quero tomar a decisão de te entregar tudo. Tudo que eu sou. Tudo que eu sei fazer, tudo que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser. Você quer dedicar a sua vida a Deus? Só coloca a mão assim no seu coração, porque eu não quero te constranger, e eu também não quero que que as pessoas fiquem te olhando. Eu acho que é uma decisão muito pessoal. Se você quer entregar tudo para Deus, coloca assim a sua mão no seu coração, com aquela atitude de dizer: Deus, tudo, minha emoção, meu pensamento, minha ação, eu entrego tudo no seu altar. Se você quer dedicar, coloca a sua mão no seu coração e eu vou orar agora. Deus, em nome de Jesus, a gente está aqui diante de Ti, Pai. Porque a gente sabe que tudo é Teu, toda a terra é Tua. Toda a terra está cheia da Tua glória. O Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor é Deus excelso, sublime. O Senhor é Deus fiel. O Senhor é Deus presente. O Senhor é Deus Emanuel. O Senhor é o Deus Criador, aquele que criou
todas as coisas, aquelas que a gente vê e as que a gente não vê. E mesmo o Senhor sendo todo poderoso, o Senhor ainda nos convida a trabalhar contigo. Quem somos nós, Senhor? Eu quero te agradecer, ó Deus, porque com tantas pessoas que existem no mundo, tão sábias, tão inteligentes, tão capazes, o Senhor olha para nós e fala: é você que eu quero, é a ti que eu quero. E a gente está aqui com a mão no nosso peito, dizendo para o Senhor: eis-nos aqui, Deus, o que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, como o Senhor quiser, a gente entrega hoje no seu altar. Que não tenha em nossa vida nenhum Deus, nem a televisão, nem nosso trabalho, nem nosso dinheiro, nem nossos relacionamentos, que nada fique acima de ti. Que todo o nosso amor, que todo o nosso sentimento e o nosso pensamento sejam teus em primeiro lugar. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, organiza as nossas agendas, porque temos vivido tempo muito ocupados, sem tempo de dar o nosso melhor, a primícia do nosso tempo para ti. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa estar agora como prioridade número 0 na nossa agenda. Que a gente possa começar os dias engrandecendo o teu santo nome, e todo dia ajoelhando e se colocando à sua disposição, para que o Senhor faça de nós aquela sua livre vontade, hoje e sempre. Abençoa essa igreja, Deus, em nome de Jesus é que eu te peço, e eu já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. É tão bom ver o que Deus está fazendo. E é tão bom saber que Deus conta conosco para fazer. Eu estou muito feliz porque Deus tem colocado a nossa igreja no mover dele no Brasil e no mundo. Eu acho que cada um de nós recebeu uma palavra muito especial nessa noite. Pastor Antônio, a que mais mexeu comigo foi quando ela disse que só a igreja não faz o que Deus manda. Aquilo foi... Porque quando Deus manda, o diabo faz. O mar faz, o vento faz. Mas nós, muitas vezes, só pensamos em nós mesmos. Quando eu vi o testemunho da Renata, me impressionou. Jovem, bonita, cheia de saúde, 2 faculdades, uma lista de coisas, de sonhos. E ela está vivendo os sonhos de Deus. Nós estamos nessa pegada. A gente não é desse mundo, nós estamos aqui. Como é que você está gastando sua vida? Deus quer usar você. Eu não quero viver para mim mesmo. Abro mão dos meus planos. Que os meus planos sejam os teus planos, Senhor. Eu acho que a gente precisa sair daqui com o compromisso de orar mais. De abrir mão dos nossos sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Fiquei impressionado com a história da novela. A história do vídeo aí, do filme. Ah, minha filha, aqui tem uma turma boa. Tem uma turma boa aqui. É uma turma boa para fazer o filme que ela só quer uma produção. Tá não. Não, senhor. O Deus que mandou fazer, ele dá toda a condição. Eu já vou cancelar a viagem para o sertão da Bahia para fazer lá no seu país. Para fazer o filme lá. Mas o que eu quero que a gente entenda é que Deus conta conosco. Não há impossível para Deus. Agora, o grande desafio é como é que você está vivendo sua vida. Está aqui sonhando com casa nova, carro novo, com
iPhone novo, com cabelo novo, com corpo novo, com nariz, com orelha, com braço, com perna nova, com barriga nova, barriga de tanquinho. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Eu gostaria muito que todos nós saíssemos daqui hoje com um desejo ardente de orar mais, de gastar mais tempo com a palavra de Deus, de orar pelos missionários que estão nos campos. São 1978 missionários da Junta de Missões Mundiais que estão aí no mundo, pregando o Evangelho. É bonito ouvir essa história, mas a rotina desse pessoal lá é dureza. Não tem o que a gente tem, não tem o conforto que a gente tem. Que você ore mais pelo trabalho missionário. A gente ontem fez uma avaliação do A-Family. E eu já comecei a avaliação do A-Family dizendo assim, ó, não precisa falar do calor, porque o calor foi demais. Não adianta falar do calor, mas os líderes queriam desabafar. Falei, pastor Nildo, deixa eles desabafarem, eles querem falar do calor, não vai mudar nada. E todo mundo reclamando do calor, calor no salão de cultos, o calor no refeitório, o calor nos quartos. E aí eu vi o testemunho do pessoal da cozinha. Qual a temperatura que estava naquela cozinha lá? 60 graus ali. 65 graus. Quando a gente entrava lá, a gente estava em uma sauna. E sabe o que foi que a gente ouviu do pessoal da cozinha? Se quiser, conte com a gente o ano que vem de novo. E gente que estava no quarto com ar-condicionado reclamando do calor. Veja como a gente é tão amante desse mundo. Paulo diz que nos últimos dias os homens e mulheres serão amantes de si mesmos. Jesus está para voltar a qualquer momento. E como é que vai ser? Eu até disse que a gente ia cantar a última música de missões. Será que a gente consegue cantar aquela música oficial nossa? Dá para fazer agora? A música da campanha? Não, não é da campanha da jornada. Ele vem. Será que dá para fazer Ele vem? Será que dá para tocar Ele vem? Porque, gente, Jesus está voltando e a gente está querendo gastar nosso tempo, nosso dinheiro com as coisas desse mundo. Eu gostaria muito que nós saíssemos daqui com essa perspectiva de que Deus quer usar mais a gente, que Deus quer que a gente seja instrumento. Hoje eu tive um depoimento lindo de um jovem que chegou, pediu uma água e ali ele viu o Espírito Santo de Deus falando, fala de Jesus para essa pessoa. Jovem da nossa igreja, cheio de Deus. E alegrou o coração ver um jovem gastando sua vida no Evangelho do Reino de Deus. Você está gastando sua vida como? Gostaria que nós saíssemos daqui comprometidos em buscar mais a Deus, orar mais, ler mais a palavra de Deus, contribuir mais, ir para o campo missionário. E eu gostaria que a gente pudesse realmente sair daqui dizendo, eu não vou, né? Eu não vou. Como é que diz lá? Eu não vou me apegar às coisas daqui. Hein? Faça dessa música uma oração. Se seu coração tiver igual ao coração da Renata, sem querer ouvir o que Deus está falando, faça essa oração. Senhor, eu não vou me apegar às coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera e eu vou para lá. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa oração com muita alegria. Eu não vou me apegar com as coisas
coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Ele é o Cordeiro que sempre amou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Vem ao Cordeiro que sempre amou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor, nos amar também. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor, nos amar também. Então quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Vem ao Cordeiro que sempre amou. Ele vem, ele vem. Amém. Nós temos que fazer mais pela obra missionária, pelo que Deus está fazendo no mundo. O desafio é que você ore. Ela deu ali o link dela lá no Instagram, viu? Vamos publicar isso aí, vamos dar umas curtidas lá, vamos acompanhar. Que tem um ministério de intercessão forte. A Dária estava ali já, ó. Você pediu os motivos de oração, ela estava digitando já. O ministério de intercessão já está orando, tá? Então ali vamos tentar fazer ali esse link aí. A gente pega o quê? Não, mas não tem um link seu? Arroba lá no Instagram, ó. Ah, sim, arroba Renata Sanliver. Tá joia? Vamos orar pela Renata. Gente, quantas crianças morreram sem conhecer a infância, sem conhecer a alegria, sem ter educação. E quando Deus chega através de missões, essas crianças viveram.
Isso é lindo.